A reportagem da Lagoa TV e da Rádio Lagoa FM vai ter agora o prazer de se conversar com o empresário Moacir Volpato. Nos encontramos aqui em sua residência. Moacir Volpato, que foi o coordenador de campanha da candidata ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Chegou o momento de se fazer uma análise, um balanço sobre o desfecho do primeiro turno das eleições para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Ana Amélia Lemos, que é filha de Lagoa Vermelha, não logrou êxito. Não chegou ao segundo turno, contrariando o que apontavam os institutos de pesquisa. Moacir, muito bom dia. Bom dia, Demar. Bom dia, rádio ouvintes da Lagoa FM. E bom dia também os telespectadores da TV Lagoa. Demar, a gente já fez uma análise dessa... análise local. O Estado também, o partido já avaliou, a coligação já avaliou, e realmente foi uma surpresa. E a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, surpresa em eleições não é novidade. A do Rigoto foi uma eleição surpreendente quando ele ganhou. A da Ieda também, o pessoal facilitou, disse que que era uma situação diferenciada, não sei o quê. No final, ela ficou em primeiro lugar, né? E ela não constava que iria disputar o segundo turno, e acabou indo para o segundo turno em primeiro, ganhou a eleição para o governo do Estado. E agora, de novo, nós temos uma nova surpresa, né? Onde se destacou de última hora, mesmo os institutos de pesquisa não perceberam essa grande transformação, nem na pesquisa de boca de urna, né? Que é aquela que é depois que as pessoas votaram. Então, mas a gente tinha a convicção de que a nossa região estava bem. Eu cuidava de uma região, eu tinha uma... não era uma responsabilidade, mas mais ou menos isso, né? De saber como é que estava aqui na região, os dados eram repassados para o Estado, eu tinha quase que diariamente contato com a executiva do partido, com a coordenação, no sentido de levar informações de como estava a campanha. Nossa campanha aqui foi bem, acho que nós temos uma votação esperada. A princípio, o partido queria 8 mil votos aqui. Eu disse para eles que... Essa era a projeção. Assim, o partido definiu metas em todo o estado, em todos os lugares. E para a Lagoa Vermelha ele tinha definido uma meta de 8 mil, que era aproximadamente 50% dos votos válidos que nós estávamos querendo aqui. E eu até tinha dito para eles que pelo menos 10 a gente queria fazer, né? E que o que viesse mais, aí sim seria lucro. Então, esses 10.506, se não me engano, né? Então foram votos importantes. Eu acho que ela teve uma votação importante, e eu quis comunicar ela nesse sentido. A Ana Amélia me ligou, eu não percebi a ligação na hora, e depois aí, então, retornei a ligação dizendo para ela que Lagoa Vermelha, apesar de tudo, tinha dado o respaldo a essa ligação. Ela pediu que eu agradecesse. Quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer essa votação importante que a senadora teve aqui em Lagoa Vermelha, a nossa conterrânea Ana Amélia, e a gente termina uma eleição de cabeça erguida, né? Mas também com algumas reflexões, né? Eu entendo que nós tínhamos, e inclusive questionei, e eu tinha um canal de mensagens que a gente trabalhava a primeira hora, assim, e que eu recebia bastante informações, e quando não telefonava para manter esse contato e informar. Mas era assim, responde na hora, temos que responder, né? Então, eu sentia que isso precisava ser respondido, e respondido com convicção. Eu trabalhei, sim, fiz um serviço, o serviço de jornalista eu tenho tantas horas de trabalho, consigo trabalhar e consigo fazer esse outro trabalho lá. E era isso que ela fazia. E ela fazia muito bem feito. Preparava os discursos do senador. Então, tudo tinha
mas tinha que ser respondido a questão do emprego. A questão da fazenda era uma coisa mais fácil ainda de responder, né? Era um inventário, sabe? Estava fazendo, terminou o inventário em janeiro, como é que vai declarar? Ela não era propriedade, a propriedade era declarada no nome do marido que acabava de falecer. Então, mas nós acho que perdemos uma oportunidade e ela entendia que não queria partir para um confronto confronto de ideias, de proposições e não de agressões. Que isso... Ela não teria sido consistente, Moacir Volpato, nas respostas com relação a essas acusações? Não, eu não diria, eu achei que ela, assim, eu teria feito com mais firmeza, com mais dureza, eu teria feito, mas a ideia da senadora, com a coordenação de campanha, ela queria e trabalhou numa campanha propositiva. E a gente sabe que a campanha política, né, a gente que já correu bastante, tanto faz. Para mim, não faz muita diferença. Concorre a União Federal, concorre ao Estado, concorre aqui no Executivo, o pau pega. As campanhas, assim. Eu sempre digo que a gente tem que estar com o plano de governo, com as ideias numa mão e com o porrete na outra, né? Ou com o escudo, pelo menos, né? Para se defender. Né? Um porrete, às vezes, é melhor que o escudo, porque o cara vê você de porrete e vai dizer, eu vou me cuidar desse cara, né? Entendeu? Porque a campanha ela pega fogo ali adiante. E aqueles que estão perdendo jogam tudo no ventilador, né? E quando ele joga tudo, quem está no outro lado, né, é bom ficar atrás do ventilador nessa hora, né? Então, eu sinto que foi isso. A campanha acabou pesando, ela estava numa campanha muito boa, uma linha interessantíssima, e ela não quis sair dessa linha, né? Eu acho que o pessoal não detectou assim, a tempo esse problema para dar essas respostas com a firmeza necessária, né? E foi dado, mas eu penso que demorou a resposta, e isso assim acabou prejudicando, e tinha bastante indecisos ainda. Essa era uma coisa, bastante indeciso. E os indecisos, né, acabaram migrando, né, porque daí depois cheirou uma encrenquinha nos debates, virava uma briguinha lá e tal, e o Sartori estava com um bom programa, a gente sabia, a gente tinha avaliações disso, e acabou despontando na frente. Essa é uma avaliação geral que a gente fez aqui no interior. Eu recebi muitos telefonemas, Ademar, nessa questão das... Mas agora, de acordo com essa avaliação, o Moacir entende que essas acusações contra a senadora Ana Amélia Lemos acabaram contribuindo para a perda de um grande número de votos? Eu creio que sim, né? Eu creio que foi aí a coisa. E depois daí, você começa a perder, começa a ter aquele boato, começa a ir, assim, as conversas, e aí foi fácil, né? Daí vem o gringo que faz, e começou aquele trabalho, e o pessoal começou a se animar, o eleitorado, e a campanha, aí assim, ó, é quase como uma manada, né? O eleitorado foi, né, veio tipo avalanche, e tanto é que atropelou não só os outros candidaturas, como atropelou os institutos de pesquisas, atropelou todos aqueles que pensavam, não, até aqueles que diziam, olha, nós vamos chegar, mas ninguém estava pensando em chegar em primeiro, os que diziam que vamos chegar, né? Mas quando começou a abrir a urna, foi uma surpresa geral, né? E os institutos de pesquisa levaram um dia, ficaram fechados nos quartos, né? Não respondiam nada, agora começaram a responder. Vem um cientista político daqui, outro dali. Não, as pesquisas ainda servem para alguma coisa e tal, né? Mas ficaram marcados de novo, né? Eles vão voltar. Eu acho que a pesquisa ainda é uma forma de você fazer todas as coisas que tem, é com pesquisas, né? Tanto é que o IBGE tem uma credibilidade muito grande, com algumas interrogações ultimamente aí, que eu nunca vi o IBGE ser questionado, e agora o IBGE está sendo questionado, e eles mesmos, o próprio IBGE, reconhecendo um erro, né? Gente do governo tentando manipular as pesquisas do IBGE. Então eu vejo que tem umas questões aí que a eleição é assim mesmo. Isso
é fruto do processo eleitoral. Só não tem surpresas quem não se mete em política, quem não entra na política. E isso acontece lá com o vereador. Nossa, aquele vereador estava eleito, mas agora olha aí, né? Então, as coisas ficam difíceis, né? Muitas vezes. Então, a gente vê a surpresa. A Ieda, por exemplo, ex-governadora, não se elege deputada, né? Então, tem... quantas pessoas ficam fora aí, né? A gente vê outros aí fazendo grandes votações, né? Então, são as surpresas das urnas. E, às vezes, tem uma explicação para isso. E, às vezes, a gente não detecta essa explicação, mas vai detectar depois, lá na frente. Agora, depois que perde, é mais fácil descobrir. Puxa vida, tem aquilo, tem aquele outro, tem... Mas a gente está... E ainda, com relação a essas acusações sobre a candidata ao governo do Estado, Ana Amélia Lemos, num primeiro momento ela deu uma resposta, num segundo momento já deu uma outra resposta, ela não tinha convicção, e isso aí também pesou perante a opinião pública. Ademar, é o seguinte, né? Ela foi dar uma entrevista lá pro Terra, por exemplo, né? Chegou lá, o pessoal perguntou, ela achava que era uma entrevista política, imagina, eu não sei o que era, né? Chegou lá, aí o cara começou a perguntar, e daí entrou nessa questão do CC, e ela foi surpreendida, né? A gente sentiu, percebeu lá também, né, na coisa. E ela acabou, aquela resposta talvez não foi a tão convincente, né? Mas... Em que ela disse que era um saláriozinho que ela percebia naquela época. Pois é, mas eu vejo assim... Transformado para valores atuais, R$9.000. Mas veja só... Mas ela e não pegou bem perante a opinião pública. Não pegou, mas assim... Ademar, qual era o defeito dela? É porque ela trabalhava, porque ela tinha 2 empregos. O brasileiro precisa de 2 empregos para melhorar de vida, cara. Assim, o salário do brasileiro não é o melhor. A gente vai nos Estados Unidos, os caras têm 3 empregos. Aqui no Brasil, muita gente trabalha com 2 empregos. Ela tinha um trabalho. O que ela tinha mais lá era um trabalho, né? E ela trabalhava, a gente sabia. Eu depois, falando muitas vezes, eu falei com ela, poxa, ela tinha que fazer aquele trabalho até fora do horário, porque ela tinha que produzir, ajudar na produção desses discursos. É o trabalho do jornalista, porque o senador tinha tantas atividades e clipagem, assim, olhar jornais do Brasil inteiro. O cara que quer fazer um trabalho no Senado precisa ter uma equipe para trabalhar. E ela era membro de uma equipe que trabalhava. Talvez não tenha dado aquela ênfase que tivesse que ter dado, mas eu acho perfeitamente, e era normal. Não tinha nenhum crime, não tinha nada de errado, mas precisa ter uma explicação convincente, isso precisa. Mas o que eu digo assim, Ademar, as eleições você não perde só por uma coisa, né? As eleições é um conjunto de fatores. Além dessas acusações que pesaram contra a senadora Ana Amélia Lemos, que outros pontos foram decisivos para a sua derrota? Não, o que eu vejo, Ademar, eu vejo que o programa, né, o programa da Ana Amélia, assim, da coligação, ele começou tão bem, né, mostrando a história, as raízes, e veio assim. Só que eu penso que ele vem numa hora que ele precisa vir num crescente maior. Eu esperava um programa que continuasse bombando, sabe? Agora está aqui, assim, com muito mais força, né? E ele ficou um programa igual. Ele não se diz, como se diz na gíria, arrebentou. Ele tinha que vir arrebentando, né? Para ir rompendo o processo. E aí eu acho que, assim, por mais que se dissesse que as pessoas não estão ouvindo o programa, mas a pessoa fica lá ouvindo. E se você tem uma coisa que te atrai bastante, você presta atenção. O que a gente percebeu e percebia, assim, que o Sartori tinha um programa que as pessoas prestavam atenção, né? Eu sei porque eu perguntava aqui em casa, eu falava aqui em casa, com as pessoas que trabalham aqui, eu falava lá na empresa, eu falava na rua, né? O partido também tinha essa avaliação. Então, eu acho que quando você tem uma questão assim, de um marketing forte
eu acho que nós tivemos algum pecado também nessa questão, porque nós tínhamos tudo, nós tínhamos um candidato bom, com um histórico bom, com uma capacidade reconhecida de trabalho, até pela demonstração nesses primeiros 4 anos de Senado, a grande transformação que a senadora conseguiu fazer no Senado, apresentar 57 projetos, isso aí, aprovar 17 ou 18 projetos, isso é inédito. É inédito na história do Senado brasileiro, sendo a melhor senadora. Então ela vinha com a capacidade, ela é muito objetiva e tal. E assim, ó, mas a gente comete pecado, né? A gente está sempre aprendendo. E se a gente facilitar um pouquinho, a eleição, qualquer erro é fatal.